meditar um pouco hoje sobre um personagem bíblico, também é bastante conhecido. O nome dele é Zaqueu. Está lá em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 9. E nós vamos meditar um pouco a respeito disso. O autor conta que Jesus estava passando por Jericó, uma bela e rica cidade próxima ao Rio Jordão e ao Mar Morto. É uma cidade adornada por muitas palmeiras, muitas fontes de águas quentes. Era a cidade de inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Jesus estava passando por Jericó nesse dia. A cidade do lazer, a cidade do luxo, do comércio e da riqueza. Agora essa cidade estava sendo visitada pelo Filho de Deus. Jesus em Jericó significava a visitação de Deus naquela cidade. E era, portanto, a oportunidade que Deus oferecia para aquele povo de Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. O seu próximo destino seria a cruz. Naquela semana, Jesus seria preso, condenado e pregado em uma cruz. Aquele era o dia da oportunidade. Aquele era o dia do céu aberto, da salvação oferecida a Jericó. Era o dia mais importante da agenda de Jericó. E diz o autor que uma multidão se acotovelava para ver Jesus. Mas nessa ocasião, só 2 homens foram salvos. Um pobre, o mendigo cego que estava à beira do caminho, próximo a Jericó, lá no capítulo 18. E o outro era um homem rico. O nome desse homem rico era Zaqueu. Um estava à beira do caminho, que era o cego, que estava mendigando, e o outro estava empoleirado em uma árvore, que era Zaqueu. Os dois estavam ansiosos para ver a Jesus. Os dois estavam ansiosos para aproximar-se dele. E você? Qual é o seu anseio? Qual tem sido o seu anseio? Jesus atendeu o anseio dos dois. Para se encontrar com Jesus, um precisou levantar-se, que foi o cego. Ele se levantou e foi ter com Jesus sob a ordem de Jesus. E o outro, Zaqueu, precisou descer da árvore, sob a ordem de Jesus também. Nós queremos que Jesus dê ordem a nosso respeito. E nós sempre falamos e esperamos isso, mas nós muitas vezes não ansiamos estar com Jesus como aqueles 2 homens. Um tateando pela vida, esperando Jesus passar por ali. E o outro, um homem rico, subiu numa árvore para esperar a hora em que Jesus passava. Muitas vezes o anseio de nossas almas é outra coisa e não estar com Jesus. Um era esquecido e sem perspectiva, o cego. E o outro era odiado pelo povo porque ele era um coletor de impostos. E ele extorquia do povo o pouco que eles tinham. Um era mendigo e o outro era aristocrata. E é interessante porque isso mostra que Deus realmente não faz acepção de pessoas. Não importa a posição política, financeira, a cor da pele, a religião. Jesus veio aqui para salvar aqueles que estão querendo vê-lo. Jesus veio para que, ele disse, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Ele veio para nós. Esta pode também ser a oportunidade de Deus para que você tenha um encontro de transformação com Ele. Porque o encontro de Jesus com aqueles 2 homens mudou completamente a vida dos dois. Eu não estou falando em aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é uma coisa. Eu estou falando daquele encontro que realmente começa a mudar a sua vida. Porque tem muita gente que levanta a mão até quando ainda é pequeno e diz, eu quero aceitar Jesus. Mas Jesus veio para transformar as nossas vidas. E essa é a oportunidade que Ele está nos dando hoje. Transformação.
Mas para se encontrar com Jesus, aquele homem, Zaqueu, ele teve que vencer alguns obstáculos. O capítulo 19 diz que havia em Jericó um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu queria ter um encontro com Jesus, mas para encontrar com Jesus, Zaqueu precisou vencer vários obstáculos. O versículo 3 diz que ele queria apenas ver a Jesus. O primeiro obstáculo era a sua profissão. O primeiro obstáculo para Zaqueu estava na própria atividade que ele exercia, que lhe trazia um estigma muito pesado. Ele era um coletor de impostos. E Zaqueu era um publicano. Os publicanos eram os cobradores dos impostos do povo. Eram fiscais a mando de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e ele repassava esse dinheiro aos cofres de Roma. Os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, como também extorquiam o povo. Um publicano tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Um publicano tinha muita ganância e muito pouca ética. Eles se preocupavam muito mais com o lucro do que com o próximo. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas. Eles eram vistos como inimigos do povo e por isso eram odiados pelo povo. Zaqueu carregava esse estigma de larápio e inimigo do povo. Outro obstáculo, e como se não bastasse, Zaqueu era o maioral dos publicanos, ou seja, o versículo 2 diz que ele era o chefe dos publicanos. Se ele fosse um publicano já era mau, mas o versículo 2 diz que ele era o chefe dos publicanos, o maioral deles. Embora seu nome signifique puro, Zaqueu era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu era a antítese do seu nome. Seu nome significa justo, mas ele enriqueceu por meios fraudulentos e injustos. Ele era chefe dos publicanos em Jericó, gerente daquele odiado esquema de corrupção. Ele era um homem inteligente e esperto que usava o trabalho dos outros para se favorecer. Porém, a despeito de sua posição, ele naquele dia estava procurando ver a Jesus. Aparentemente esse homem tinha tudo. Então esse homem não precisava, em tese, estar ali agoniado para ver a Jesus. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito. E a vida desse homem incompleto. A sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podiam preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. A palavra de Deus diz: melhor é o pouco havido no temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. O outro obstáculo de Zaqueu era o seu status social. Zaqueu era um homem rico, famoso. A conversão de Zaqueu ilustra a verdade de Lucas. Diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Zaqueu não deixou ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é deixar que o dinheiro possa se colocar entre a pessoa que possui o dinheiro e Jesus. Ele sabia que o dinheiro não preencheria, como não preenchia, o vazio do seu coração. Zaqueu sabia que sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. O jovem rico do capítulo 18 do Evangelho de Lucas: meu filho, eu estou assando. Tem sol. Tá no máximo. Vocês não estão no calor? Eu estou morrendo de calor. O jovem rico do capítulo 18 do Evangelho de Lucas trocou a salvação da sua alma pela riqueza.
Amou mais o dinheiro do que a Deus. Se Deus era o dinheiro, o seu Deus era o dinheiro, e o dinheiro impediu que ele conhecesse verdadeiramente a Jesus. Quando Jesus mandou que ele vendesse seus bens e desse o dinheiro aos pobres para ter um tesouro nos céus, o jovem rico ficou triste e deu as costas para Jesus. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema não é carregar dinheiro no bolso, mas carregá-lo no coração. O outro obstáculo na vida de Zaqueu e que poderia impedi-lo de ver a Jesus e de ser visto por ele era a sua condição física. O versículo 3 do capítulo 19 de Lucas diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Um homem de baixa estatura no meio da multidão não conseguiria nunca ver a Jesus. No meio da multidão, ele não tinha chance alguma de ver a Jesus. Ele devia carregar ainda o fardo pesado de seus complexos e traumas. Certamente Zaqueu sofria porque faziam chacota dele, da sua condição física. Ele devia ter apelidos pejorativos. E aí, baixinho, tampinha. Mas o cobrador de impostos não deixou que um problema físico interferisse em sua busca espiritual. Amém. Pega para mim. Ele queria ver a Jesus. Se Zaqueu fosse alto, como um descendente de Golias, ou se tivesse uma estatura normal, estaria visível no meio da multidão. Mas um publicano, aquele homem, transformou o seu problema em um instrumento para aproximar-se de Jesus. E ele correu, demonstrando pressa para se encontrar com Cristo. Ele fez a corrida mais importante da sua vida, a escalada mais importante da sua história. Ele subiu numa árvore para ver a Jesus e, para sua surpresa, ele foi visto por Jesus e descobriu que Jesus o conhecia, o buscava e o amava. O obstáculo do seu orgulho também era um outro obstáculo. Ele era baixo, mas ele era um homem rico e, por causa da sua profissão, ele era um homem poderoso. Zaqueu não se importou com a sua condição de homem rico. Zaqueu poderia não querer ferir o seu orgulho. Imagine um homem rico e poderoso pendurado em uma árvore esperando para ver alguém. Ele deixou de lado o seu status, deixou de lado os seus títulos, deixou de lado a sua fama, subiu em uma árvore para ver a Jesus. Ele abriu mão de sua vaidade e abriu mão de seu orgulho. Zaqueu, embora rico e maioral dos publicanos, não se importou com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, às zombarias, às chacotas, aos escárnios da multidão, que a multidão fazia. Ele queria ver a Jesus. Para subir aquela árvore, ele precisou descer do pedestal do seu orgulho. Zaqueu subiu por causa da palavra de Jesus. Ele desceu do seu pedestal, desceu de sua condição, abriu seu coração e abriu a sua casa para receber a Jesus. Zaqueu admitiu diante de todas as pessoas as falhas de seu caráter. Ele tirou a máscara, admitiu sua doença, confessou seus erros, pôs o dedo no nervo exposto da sua condição espiritual. O outro obstáculo que Zaqueu encontrou foi a multidão. O versículo 3 diz que Zaqueu não conseguia ver a Jesus por causa também da multidão. A multidão sempre foi um obstáculo para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. A mesma multidão que quis calar o cego Bartimeu em Jericó, lá no capítulo 18, agora apertava Zaqueu e não deixava que ele visse a Jesus. Cuidado com a multidão. Ela pode ser um estorvo na minha e na sua vida. As pessoas à sua volta podem te impedir de ser e fazer o que Deus quer. Podem dizer que não adianta porque Deus não vai te ouvir. Podem rir de você, ou então, ao invés disso, incentivá-lo, ao invés de incentivá-lo a buscar a Deus e a mudar de vida. As pessoas à sua volta podem dizer: desiste, isso não é para você. Deus vai fazer isso na vida de outro, mas na sua não vai.
Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro. Não deixe que a multidão te impeça de seguir a Jesus de perto. Quantas almas se sentem constrangidas por causa de parentes, por causa de amigos, por causa da opinião pública e da opinião do povo em geral. Zaqueu não se intimidou por causa da multidão. O seu desejo de ver a Jesus foi muito maior do que o obstáculo da multidão. Um outro obstáculo que Zaqueu enfrentou foram os murmuradores. O versículo 7 diz que quando o povo viu o que Jesus fez, começou a se queixar dele, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu era odiado. Quem são os murmuradores? Os murmuradores são pessoas impiedosas. São aqueles que têm pressa em falar dos outros, em condenar. São aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: Jesus, esse Zaqueu é desonesto, tu não está vendo não? O cara é sujo, o cara é indigno. Não deixe que os fariseus modernos o mantenham longe de Jesus. Os murmuradores são os invejosos, os insatisfeitos com tudo. Eles estão sempre reclamando de alguma coisa. A determinação de Jesus em salvar Zaqueu. E isso aqui também é bem interessante. Jesus deu 4 passos decisivos na direção de Zaqueu. O primeiro passo de Jesus foi que Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Jesus viu a Zaqueu primeiro. Assim como Jesus vira Mateus na coletoria e a Natanael debaixo da figueira, agora Jesus viu aquele homem empoleirado na árvore. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus passando. Mas Jesus teve a iniciativa de ter um encontro pessoal com Zaqueu. Jesus nos amou primeiro. Ele sabe quem é. Ele conhece o nosso nome. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece o nosso passado. Ele já nos conhecia e já nos amava. E ele já havia decidido nos ajudar. Jesus olhou e buscou a Zaqueu primeiro. Aquele homem que aparentemente tinha tudo. Aquele homem que havia sido condenado por todos por causa da sua profissão. Jesus sabia o que aquele homem precisava. Jesus estava passando por Jericó por causa dele. Zaqueu naquela árvore era como um fruto maduro que Jesus precisava colher. Jesus estava prestes a colher. O segundo passo, Jesus mostrou a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Aquela era a última oportunidade. Dali, Jesus iria para a cruz. Ele não teria outra oportunidade com Jesus. Jesus disse: desce depressa. É hoje. É agora, não dá mais para adiar. Aquele era o último dia, aquela era a última hora. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Jesus também tem pressa conosco hoje. Hoje é o dia da visitação de Deus em nossas vidas. Não perca mais tempo, não endureça o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. A porta ainda está aberta, ainda é dia. O terceiro passo, Jesus não queria apenas ver Zaqueu, mas Jesus queria também ter comunhão com ele. Nós queremos sempre menos de Deus. Deus quer sempre mais conosco. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado, nem nunca permaneceu naquela casa sem ser acolhido. Mas dessa vez Jesus disse: Zaqueu, me convém ficar em sua casa. Estava na agenda de Cristo salvar Zaqueu, assim como estava na agenda de Cristo passar em Samaria e salvar aquela mulher. Isso prova o amor de Deus e o propósito urgente dele em transformar as nossas vidas. O prazer de Deus é perdoar os nossos pecados. Jesus revela que seu amor é desprovido de preconceitos. Numa cidade com tantos religiosos, a cidade favorita dos sacerdotes, Jesus pega um homem, um publicano, um pecador, um homem odiado pelo povo e escolhe aquele homem para salvar naquela cidade. A cidade inteira murmurou quando viu Jesus se hospedando com Zaqueu.
Eles sabiam que Zaqueu era um grande pecador. Jesus não veio buscar os que se acham muito justos, os que se acham muito crentes. Como médico, ele veio curar os perdidos. Jesus queria comunhão com Zaqueu. E por isso ele foi à casa de Zaqueu, a fim de que ele se arrependesse. Com isso, Zaqueu disse para Jesus: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Olhem só o que a visita de Jesus fez no coração daquele homem. Olha o tamanho do arrependimento desse homem. O 4º passo, Jesus oferece a Zaqueu o presente da salvação. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A salvação não é obtida por meio da religião. Não é mediante uma vida correta ou pelas obras realizadas. Jericó era a cidade dos sacerdotes, mas é o negociante mais inescrupuloso da cidade que vai procurar a Jesus e ser salvo. Nós não vemos na narrativa que os sacerdotes se acotovelavam para ver a Jesus. Nós não vemos na narrativa que os discípulos estavam todos loucos para ver a Jesus. Mas na narrativa nós vemos que Zaqueu rompeu muitas dificuldades para subir naquela árvore e esperar Jesus passar. Havia muitas pessoas de caráter em Jericó, mas Jesus salva o mais odiado da cidade. O passado de Zaqueu era repugnante para todos. Jesus pediu ao jovem rico para vender tudo o que possuía e dar aos pobres. Aquele jovem se recusou. Uma pessoa pode distribuir todos os seus bens aos pobres, e isso de nada valer. Zaqueu deu a metade dos seus bens. Ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque creu em Jesus. Não importa quem você seja, não importa o que você faz, por onde você andou, agora mesmo, quando nos arrependemos, abandonamos e confiamos em Jesus, a salvação entra nas nossas vidas. E por fim, quem tem um encontro salvador com Jesus, demonstra que esse encontro ocorreu e as evidências aparecem. Muita gente diz que aceitou a Jesus, muita gente diz que tem décadas na igreja, muita gente diz que é um crente, mas quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, há evidências de que esse encontro aconteceu. E Zaqueu então dá evidências de sua conversão, e ele o faz de 4 maneiras. A primeira evidência é a prontidão para obedecer ao chamado de Cristo. Essa é uma evidência de alguém que teve a vida transformada por Jesus. Zaqueu desce depressa. E Zaqueu obedeceu sem questionar e sem adiar. Ele abriu a sua vida, abriu seu coração, abriu sua consciência e mais, abriu o seu cofre. E deixou que Jesus entrasse em cada área de sua vida. A procrastinação, ou quando nós adiamos para fazer as coisas que Deus quer que façamos, só nos distancia de Deus. A segunda evidência é a alegria em receber a Cristo. Jesus quer nos dar vida eterna. Ele quer perdoar os nossos pecados. Jesus quer limpar os nossos corações e fazer com que sejamos verdadeiramente novas criaturas. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus não quer que sejamos pessoas frustradas, mas Ele quer que conheçamos a verdadeira vida. Quem encontra Jesus, encontra uma pérola de grande valor, a verdadeira vida, o verdadeiro tesouro, aquele que nele crê, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Então pare de se queixar. Aquele de quem Deus se agrada, diz a palavra dele, ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Quer saber se Deus se agrada de você? Deus vai te dar conhecimento, sabedoria e alegria. Amém. A terceira evidência foi o coração aberto para amar e socorrer os necessitados.
Zaqueu demonstrou profunda mudança em sua vida. Jesus transformou seu coração, sua vida, seu caráter e seu bolso. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu foi o amor, a generosidade e a disposição para dar. Ele disse: eu resolvo dar metade de meus bens, disse Zaqueu a Jesus. Até então, a sua vida era marcada pelo receber e tomar o que era dos outros. Olha que interessante. Ele que sempre tomou, agora disse a Jesus que queria dar. O eixo de sua vida mudou. Ele que queria sempre levar vantagem em tudo, agora ele queria ajudar. Esse é um grande sinal de quem se converteu. Não pensa mais só em si e em seus projetos. Ele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. Agora não é a ganância, mas o amor que governa a sua vida. Se a nossa religião é verdadeira, ela atinge o nosso bolso, ela toca a nossa carteira. Quando abrimos o coração para a generosidade, destruímos a ganância. Zaqueu não doou para ganhar a salvação, e sim porque ele recebeu a salvação. Quando o nosso coração é atingido pelo amor de Jesus, o bolso, a conta bancária, tudo passa a ser também do Senhor. A quarta evidência: a prontidão para corrigir as faltas do passado. Ele quis corrigir porque um coração convertido se envergonha dos erros do passado. Quando alguém diz: pastora, eu nunca me arrependo de nada, isso é muito triste, porque a pessoa convertida, ela se arrepende e se envergonha dos seus erros e das faltas do passado. Zaqueu fraudou muita gente inocente. Ele pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina com as falcatruas que fazia para os ricos. Tudo isso para aumentar a própria riqueza e para ajudar os ricos a ficarem ainda mais ricos. Um dia, porém, a sua consciência transbordou e ele não aguentou mais. Ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as faltas do passado. Uma pessoa transformada e convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu agora, diante de Jesus, só queria reparar os erros cometidos. Ele queria restituir às pessoas as pessoas que ele havia lesado. Ele queria limpar o seu nome. Ele queria uma vida certa. O caráter de Zaqueu é curado por Cristo. Ele abandona a mentira, abandona a esperteza, abandona as vantagens do enriquecimento ilícito. Ele quer agora andar na luz. Um idólatra se arrepende e abandona os ídolos quando encontra com Jesus. O maldizente se arrepende e abandona os palavrões quando ele se encontra com Jesus. Um mentiroso se arrepende e abandona a mentira quando tem um encontro real com Jesus. Um adúltero, quando encontra com Jesus, ele abandona a vida de adultério. Um viciado, quando encontra com Jesus, arrepende-se e abandona as drogas. Um ladrão, quando encontra com Jesus, se arrepende e deixa de furtar ou de roubar e devolve o que não é seu. Um feiticeiro, quando se arrepende do que fazia, ele larga a feitiçaria quando se encontra com Jesus. Não há salvação sem abandono do pecado. Não há salvação sem abandono do erro. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus achou Zaqueu perdido em cima daquela árvore. Jesus viu Zaqueu e o chamou pelo nome. Foi à sua casa, demonstrou seu amor sem preconceitos, transformou seu caráter e deu àquele homem vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo conosco. Jesus quer transformar o nosso caráter. Você que veio aqui hoje e tem algo na sua vida que você quer que mude em você mesmo. Ele quer transformar o nosso caráter. Não adianta dizer que conhece Jesus. Não adianta dizer que já é crente e continuar a fazer as mesmas coisas, a ter a mesma vida. Só vamos
nossas vidas espirituais quando nos arrependermos de verdade dos nossos erros. Quando deixarmos para trás as coisas que desagradam a Deus e que muitas vezes nós continuamos a fazer. O Senhor está falando comigo e com você hoje, que está protelando as coisas. Largue hoje mesmo. Deixe hoje mesmo de fazer o que você sabe que está desagradando a Deus. Tome a decisão de viver como o Senhor Jesus quer que você viva a sua vida. Para que a sua vida espiritual prospere. E todas as áreas da sua vida se alinhem com a vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Vamos orar. Jesus querido, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Fala aos nossos corações profundamente. Que essa palavra, Senhor, ela encontre, Jesus querido, lugar nas nossas mentes, Pai. Que nós possamos meditar acerca dela e mais do que isso, que nós possamos ser transformados por ela, Pai. Obrigada por tudo que Tu fazes, em nome de Jesus.